Então vamos lá, candidato. Como eu prometi, dando continuidade, próxima questão entrando aí no seu monitor. Essa caiu para técnico judiciário da área administrativa. Julgue os itens que se seguem relativos a aspectos diversos do cenário geopolítico mundial. Coisa fácil, né? A geopolítica mundial é tudo de bom, né? O Brasil advoga, juntamente com outros países, a ampliação do número de assentos permanentes e não permanentes do Conselho de Segurança da Organização das Nações Unidas, órgão que detém capacidade jurídica para autorizar o uso da força e fazer cumprir suas decisões em caso de ruptura da paz ou de ameaças à paz e à segurança internacional. Candidato, você concorda ou discorda? Você colocaria certo ou colocaria errado? Então, candidato, vamos começar da seguinte forma aqui o argumento. Primeira coisa que você precisa saber, anota aí legalzinho, qual é o principal órgão das Nações Unidas. Ele se chama Conselho de Segurança da ONU. Geralmente aparece sempre com C.S.O. CSO. Quantos países são membros do Conselho de Segurança da ONU? 15. 10 são rotativos, a cada 2 anos vão sendo substituídos. 5 são permanentes. Vamos aos 5 permanentes, que são os países mais poderosos do mundo. Eu estou dizendo os mais poderosos do mundo em termos militares, não apenas econômico. Por que você tem que tomar cuidado com isso? Porque quando alguém que não conhece o número, que são os 5, ele vai incluir Alemanha e Japão. Não cometa esse erro. Não cometa esse erro. Os 5 mais poderosos: Estados Unidos, Reino Unido, França, Rússia e China. Legal? Então, este a gente chama de conselho permanente, porque se são 15, 10 rotativo e 5 permanentes. Bem, o que deseja o Brasil? E mais um grupinho aí que eu vou falar daqui a pouco. Que o atual quadro do Conselho de Segurança, ele vai ter que ser mudado. Por quê? O Conselho de Segurança da ONU, candidato, ele é o que a gente chama resquício da Guerra Fria. A Guerra Fria, que você deve ter aprendido lá no ensino médio, com aquele professor de geografia que você odiava, né? Ou aquela professorazinha de geografia que vai dizer, vamos hoje ver o Conselho de Segurança. Você deve falar, para que eu preciso aprender essa porcaria? Para que serve geografia, né, candidato? Principalmente geopolítica. Então, agora para você serve e você vai ter que ir lá fazer a prova e matar as questões de atualidades. Isso aí, comemorando. É para isso que você tinha que aprender lá atrás, mas não tem problema. Agora você conta com a gente aqui do NEAF, que tudo pode ser resolvido no dia da sua prova em termos de atualidades. Mas retomando o Conselho de Segurança da ONU, cuidado então com esta observação que eu fiz. O Brasil quer sim mudanças no Conselho e eu vou colocar o seguinte argumento aí. Primeiro, aquilo que eu já comentei para você, que depois você analisa com calma. Segundo, isso aqui é legal. Isso você tem que tomar muito cuidado. Vamos lá, vamos fazer aquele destaquezinho bonitinho de sempre. Quais são os países que querem mudança no Conselho de Segurança? A Índia formam com o Brasil, Alemanha e Japão o G4, grupo de países que estão interessados em modificar o Conselho de Segurança da ONU. Tudo bem que você pode estar achando que isso é uma utopia e tal. Bom, as coisas estão em andamento. Muito difícil mudar? Muito difícil. Por exemplo, isso que eu coloquei embaixo aí para você. Em 2010, numa visita ao país, o presidente americano Barack Obama comentou ser a favor da entrada da Índia no Conselho de Segurança da ONU permanente. Então, isso foi o que o Obama disse quando visitou a Índia.
Ele já esteve, e quando esteve aqui no Brasil, ele não tocou nesse assunto. Não é verdade? Por quê? Porque isso tudo é geopolítica. Não há interesse dos Estados Unidos, na verdade, alterar o atual Conselho de Segurança da ONU permanente. Mas como ele estava lá, e outra, a Índia é a única nação que tem potencial para fazer oposição à China na Ásia, no futuro. Então, se os americanos trazem a Índia como um aliado nessa questão, eles podem sair ganhando. E antes que você mande uma pergunta para cá, dizendo assim, mas espera aí, Marcos, os americanos e os chineses não são amigos? Então, são amigos, ou muito amigos. Um é o maior parceiro econômico do outro. Isso é fato. Mas em termos de geopolítica internacional, não dá outra. Os dois são, lógico, fortes concorrentes. Então, se os americanos podem trazer a Índia com eles, ponto para os Estados Unidos, já que a Índia é o único país que pode realmente cutucar a China lá na Ásia. Bom, voltando então aqui ao argumento, vamos lá de novo. Você tem aqui, ó. Estão em discussão propostas de reforma do Conselho, dentre as quais seriam criados 6 novos assentos permanentes e mais 4 rotativos. Está aí, França, Brasil, Alemanha e nações africanas são um dos que defendem a ideia. Sarkozy, o ex-presidente francês, Sarkozy, quando estava assim muito interessado em vender os Mirages, né, seus aviões de guerra mais famosos aqui para o Brasil, ele fez várias vezes esse tipo de pronunciamento para a imprensa nacional e internacional de que a França apoiaria sim a entrada do Brasil no Conselho de Segurança, coisa que o atual presidente francês, François Hollande, ainda não tocou no assunto. Talvez um dia, quando ele vier para cá querer vender alguma coisa, ele toque neste assunto, tá bom? Agora, como eu falei para você do tal do G4, deixa eu mostrar uma coisinha aqui para você, candidato, que eu acho que vai te ajudar. Quer ver? Vamos lá na lousa de novo, vem aqui comigo. Opa, demorou para chegar, mas eu estou chegando, ó. Vem aqui. Essa história de G7, G8, G20, G4, G5, que porra é essa? Então vamos mostrar o seguinte para você. Quando você lê G7, são os países mais ricos. Então, não inclua a China. Mas não é a segunda maior economia do mundo? É, mas não inclua a China, porque este G7 não é só um grupo de países ricos, eles são países democráticos e têm, obviamente, um índice de desenvolvimento humano muito bom, coisa que a China não tem. Pra você ter uma ideia, o IDH da China é pior que o do Brasil. E a China é a segunda maior economia. Aqui no G7 você vai colocar na ordem de mais rico para o mais pobre, você vai colocar os Estados Unidos, lógico, o Japão, você vai colocar a Alemanha, você vai colocar o Reino Unido, você vai colocar a França, a Itália e o Canadá. Pode haver aqui uma certa divergência entre Reino Unido ser depois da França, mas, no geral, esta é a ordem, tá bom? Este é o G7, que vira G8 quando entra a Rússia, dona do maior arsenal nuclear do mundo e membro permanente do Conselho. O G7, na maior parte das vezes, convida a Rússia para parlamentar e aí sai G7 entre o G8. Esclarecido isso, vamos para o G20. O G20 são as 20 maiores economias do mundo. São 19 países mais a União Europeia, incluindo, lógico, o Brasil aqui no meio. Quando a gente fala lá dos BRICS, então, todos eles estão aqui
no G20. Você vai colocar, por exemplo, o G7 aqui, mais o G20. Mas também você vai colocar o México, você vai colocar a Turquia, você vai colocar aqui a Arábia Saudita, tá legal? Então você tem aí um grupo de países que detém, segundo aí alguns cálculos, quase 82% da economia mundial gravita em torno do G20. Beleza, candidato? Viu, candidata? Se liga aí, maninha, ó. E o G5? O que é o G5? Está em andamento as negociações com o governo da Síria. Por exemplo, vamos pegar aqui um exemplo. Recentemente, dentro dessas negociações, o governo de Bashar al-Assad deu autorização para que rebeldes na cidade de Homs, lá na Síria, o governo sírio daria liberdade para que parte da população ferida, doente, constituída de mulheres, crianças ou idosos, pudessem ser atendidos pela Unicef. Tá bom? Esta negociação que está em andamento, ela é feita pelo G5. Quem é o G5? Você tem lá então a Rússia, a China, a Alemanha. Não, a Rússia, assim, o G5 é, na verdade, o Conselho de Segurança da ONU mais um. Estados Unidos, Rússia, China, Reino Unido, França. Tá bom? Mais um por quê? Porque aí entra a Alemanha. Confunde isso? Confundiu até eu agora. Isso é normal. Você tem, então, o Conselho de Segurança da ONU mais a Alemanha. Isso é chamado de G5 mais um. Porra, por que não chama logo de G6? Ah, não sei. Desculpa, mas eu não sei. Mas eu acredito que é coerente. Por quê? Para as negociações da Síria, o ideal é o Conselho de Segurança da ONU permanente mais a Alemanha. Então, por isso que não é chamado G6, é G5 mais um. Então, G5 mais um, G20, G8, G7. E o que você acabou de ver comigo, o G4, formado por Índia, Japão, né, Alemanha e Brasil, países que desejam mudanças no Conselho de Segurança. Então tá aí, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Isso confunde qualquer candidato que vá fazer uma prova e começar a cair isso daqui, não da outra, tá bom? Vamos voltar então lá para o monitor? Tá aí, ó. Então, isso a gente já viu. Perguntinha novamente. O Brasil advoga, então, juntamente com outros países, uma mudança no Conselho de Segurança da ONU? Lógico, né, candidato, que você sabe que isso está certo, está correto. Legal? Então tá aí mais um quesito na área de segurança que é importante a gente trabalhar e que eu espero que você tenha gostado. E já aproveitando aqui, vamos engatar uma terceira e uma quarta e vamos para a próxima questão. Vamos lá? Vamos a ela? A descoberta de petróleo na camada pré-sal do leito oceânico do litoral brasileiro representou um marco para o desenvolvimento econômico do país e possibilitou o aproveitamento da mão de obra altamente qualificada de que o país dispõe para o trabalho de pesquisa e extração do petróleo nos postos. Então, candidato, antes que você esteja aí com um ponto de interrogação pensando, mas espera aí, isso daí não tem a ver com economia, isso daí não tem a ver com energia, o que isso aí está fazendo no quesito segurança? Tem a ver sim, viu, candidato? Tem a ver porque é estratégico o pré-sal brasileiro. É estratégico. Isso aí você entende. Entende porque sabe que essa enorme reserva de petróleo que nós temos aqui no nosso litoral, em águas do Brasil e não em águas internacionais,
Isso é tratado como questão de segurança, mas, logicamente, é tratado como energia e é tratado também como economia. Então, a CESP ela vai pegar uma questão como essa e vai abrir este leque. E você tem que ficar esperto. Vamos aos argumentos. Primeira coisa, está aí o pré-sal. Nome do presidente, né, da presidente da Petrobras, Maria da Graça Foster. Principais campos anunciados, o Tupi, que hoje se chama Campo Lula, e área Carioca, Bem-TV. No último ano do governo Lula foi criado uma estatal. Não esquece, candidato, por favor. Esta aqui é a estatal criada no último ano do governo Lula para cuidar só da extração de petróleo do pré-sal. Tá? Então, vamos lá, vamos fazer aqui um refresquinho de memória. Quem é que cuida de petróleo no Brasil? Primeiro, lógico, a Agência Nacional de Petróleo, ANP. Ela cuida de petróleo no Brasil. Segundo, a Petrobras, maior empresa brasileira estatal fundada por Getúlio Vargas lá em 1953. E terceiro, agora, a estatal criada no último ano do governo Lula, que você vai ver novamente. Pré-Sal Petróleo S.A. Fechado? Royalties. Está aqui essa palavrinha que tem gente que ainda não acordou para ela. É o que a Petrobras paga para os estados pela extração de petróleo em seu litoral. Então ele vai ter, a empresa ou a Petrobras, ter que pagar. Como, por exemplo, você está vendo aqui, ó, vou clicar lá, ó. Santa Catarina, Paraná, São Paulo, Rio de Janeiro e Espírito Santo, que é onde se encontra essa reserva de petróleo e gás natural. Vou repetir, e gás natural. Porque tem gente que acha que só tem petróleo no pré-sal e não tem, tem gás natural também. As empresas que forem explorar esse petróleo e o gás natural vão ter que pagar os royalties para esses estados, né? Espírito Santo, Rio de Janeiro, São Paulo, Paraná, Santa Catarina. Aí tem uma tal de emenda Ibsen, do deputado Ibsen Pinheiro, do PMDB do Rio Grande do Sul, que na visão dele, os royalties terão que ser pagos para todos os estados do Brasil. Lógico, candidato, lógico que Rio de Janeiro e Espírito Santo foram os dois primeiros estados a sair chiando. Então, ano passado, inclusive, teve até passeata no Rio de Janeiro com a presença da rainha. Hã? Qual rainha? Não é a Rainha Elizabeth. Você acha que a Rainha Elizabeth ia sair lá do Palácio de Buckingham, ia vir aqui para o Rio de Janeiro participar de uma passeata? Se liga, né, mano? É a Rainha Xuxa. Sabe, o Brasil é uma grande monarquia. O que não falta aqui é rei, né? É Rei Pelé, Rei Roberto Carlos, Rainha Xuxa. E essas coisas bem nossas aqui da nossa cultura. Então, até a Xuxa participou de uma passeata que estava puxando a sociedade carioca para dizer o não a essa história de distribuição de royalties, que você tem que conhecer melhor também pelo nome emenda Ibsen, não é? Aqui, ó, Ibsen Pinheiro. Legal, candidato? Vamos para outro argumento? Qual a posição da Petrobras? A empresa é contra as mudanças nas regras da distribuição. Ok? Só que a Petrobras, ela é uma empresa, não é ela que vai fazer ou desfazer uma lei. Vamos pegar um exemplo. A exploração de pré-sal durante os leilões que já foram realizados e futuros, quando uma empresa estrangeira vier para cá disputar uma área para exploração, vai ter
se ela adquirir esta área pelo leilão, ela tem que levar a Petrobras junto, porque isso é lei e está na Constituição. Caso dos royalties, vai haver provavelmente uma mudança. Então, a Petrobras ela é contra, mas ela não pode fazer nada, porque você deve saber disso, né, candidato? Dos três poderes, qual é o que vai elaborar as leis? O legislativo. Se o legislativo decidir, está decidido, apesar de que a decisão final foi colocada no colo do Supremo Tribunal Federal, viu, candidato? Guardou isso? Legal. Então, voltando para o argumento. O pré-sal, o governo, contudo, manteve a distribuição estabelecida pelo Congresso dos royalties de petróleo das futuras licitações e determinou que esses novos recursos sejam integralmente destinados à educação. Traduzindo, o que o governo pretende é que o que for arrecadado dos royalties seja colocado para educação e saúde. Bom, acredito que você, a essa altura do campeonato, agora sabe resolver, não sabe, candidato? Vamos lá? Isso, né, garoto? Ou garota. Descoberta de petróleo na camada pré-sal do leito oceânico do litoral brasileiro representou um marco para o desenvolvimento econômico do país e possibilitou o aproveitamento da mão de obra altamente qualificada de que o país dispõe para o trabalho de pesquisa e extração de petróleo nos postos. Então aí, vamos lá de novo. Assim, já emendando aqui a explicação. O que você sabe sobre a autossuficiência do petróleo? O Brasil é autossuficiente, candidato? Ou não é, hein? Então, né, você deve lembrar que lá no distante 2006, quando você nem pensava em fazer um concurso, né, garota? Você estava mais, era querendo sair por aí para balada, e você quer saber se estava mais certa mesmo? Agora caiu a ficha, está na hora de fazer um concursinho aí para ver se pega um emprego legal, né? Então, lá em 2006, o ex-presidente Lula, em rede nacional, disse em bom e alto som: o Brasil é autossuficiente em petróleo, ou seja, ele produzia mais do que consumia. Isso não foi mentira, isso foi verdade. Acontece que a partir de 2008 o Brasil passou a consumir cada vez mais. Crescimento econômico, venda de carros, venda de caminhões, aquela coisa toda. O que o Brasil teve que fazer, e está fazendo até hoje, importando petróleo. Pagando isso a dólar, e o dólar anda meio alto, a Petrobras está ficando com a conta aí meio ruim. Bom, e o pré-sal? Ele produz ou não produz petróleo? Produz. Está girando aí em torno de 340 mil barris dia. E o Brasil está importando perto de 300 mil barris dia. Quer dizer, se não fosse o pré-sal, seria o dobro de importação. O cálculo da Petrobras, segundo a Graça Foster, é que por volta de 2015 o Brasil volte a ser autossuficiente. Por quê? A cada mês, a cada 2, 3 meses, a produção de petróleo do pré-sal aumenta. E o consumo não consegue aumentar na mesma proporção. Então, acredita-se que o ano que vem o Brasil volte a ser autossuficiente em petróleo. Então, esse é um dado importante. Você entende, né, candidato ou candidata, que eu tenho que ficar aqui te passando as informações, e é lógico que como vai ser elaborada uma questão, se é que vai cair uma questão sobre o pré-sal, porque é um assunto importante, como no começo aqui da nossa conversa, o pré-sal pode cair como energia, o pré-sal pode cair como segurança, como a gente está vendo aqui, tá? O pré-sal pode cair como tema de atualidades no geral. Então, ficar espertinho, compor aí essas informações de uma forma bem legal, bem resumida, enxuta, mas que feche o assunto aí na tua memória, é fundamental. Legal então, candidato? Beleza? Vamos para a próxima questão então? Vamos nessa.